E o presidente Lula fez um discurso na abertura da CELAC neste domingo, ressaltando o extremismo político na região. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, José Niemeyer. Professor, boa tarde, bem-vindo. Ô Kobayashi, como vai você? Bom te ver novamente, um abraço a você e o assinante da Jovem Pan. É sempre um prazer te receber, professor Niemeyer, e para falar sobre esse assunto de hoje, né? Discurso do presidente Lula na CELAC. Como o senhor avalia a realização da CELAC? Se está esvaziada, se não está, qual a relevância e principalmente o discurso feito pelo presidente brasileiro? Kobayashi, eu acho que o mais importante é a gente começar a entender, e o assinante da Jovem Pan também, que existem questões que são afeitas ao plano doméstico dos países. São questões internas aos países. Existem questões que são questões afeitas ao sistema internacional, a um sistema formado por estados desde mais ou menos o século XVII, desde a chamada Paz de Westfália, de 1648, depois do final da guerra Inglaterra e França, né? Uma guerra muito importante que a partir dali começou-se a ter o desenho que nós temos hoje de estados soberanos independentes, com este desenho que vem até hoje, com modernizações no plano destes estados, né? Mas é o que a gente tem. Então, as questões internas, por exemplo, segurança pública, é uma questão interna ao Estado. O terrorismo, principalmente no início deste século, o terrorismo já foi usado em manifestações bélicas no passado, mas o terrorismo, a partir destas organizações que são células terroristas, que têm objetivo político, religioso e que atuam geralmente ou quase sempre fora do seu estado de origem, aí já está falando de um agente que pode ser combatido no plano internacional, o terrorismo. Agora, criminosos que atuam dentro de estados específicos, em sociedades específicas, organizados mesmo com armamento pesado, ainda são considerados grupos criminosos e serão combatidos por força nacional daquele país em específico. Não faz sentido nós pensarmos em equiparar grupos terroristas como a Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hezbollah, Hamas, que atuam muito fora do seu plano nacional de origem, né? da sua origem nacional, atuam em outros países e muitas vezes de maneira até intercontinental, como foi o caso da Al-Qaeda, que atacou os alvos em 11 de setembro. Não interessa ao Brasil e a qualquer país que queira manter o seu direito à soberania do espaço interno e das águas territoriais, do mar territorial, não interessa equiparar grupos terroristas a grupos como Comando Vermelho, PCC, que são grupos que atuam decisivamente com relação ao plano interno, podem ter alianças com outros grupos criminosos da Bolívia, da Colômbia, mas que a atuação básica deles é no plano doméstico e assim devem ser combatidos com a força da lei brasileira, com polícias brasileiras e, no limite, se for em zona de fronteira com outros países da América do Sul, por exemplo, também com a utilização de forças armadas, mas muito em casos muito particulares. Então é importante que fique claro, a noção de grupos criminosos como o Comando Vermelho e o PCC e a noção de grupos terroristas, elas têm uma diferença básica, que é na maneira de poder combater estes grupos. O terrorismo, desde o início desse século, com uma agenda muito forte, principalmente nos Estados Unidos da América e alguns países, o terrorismo é combatido no plano internacional, né? Por exemplo, os atentados que ocorreram também no início do século na Europa. A França hoje tem uma agenda de combate ao terrorismo em cooperação com outros países da União Europeia. Os Estados Unidos tem um departamento que cuida do combate ao terrorismo. Então, o terrorismo, o grupo terrorista, ele tem uma particularidade, a ação é internacional. PCC e Comando Vermelho atuam muito exclusivamente no plano doméstico, em cidades específicas, com objetivos específicos de tomada de espaço para ganhar mais dinheiro a partir das suas atividades ilícitas. Se o Brasil considerar estes grupos terroristas, nós vamos estar colocando em jogo, no limite, a nossa soberania.
porque muitos países, principalmente os países centrais, como os Estados Unidos sob o governo Trump, podem achar que podem combater grupos terroristas dentro do Brasil, já que eles agora são denominados como grupos terroristas, e aí vão combater o PCC, o Comando Vermelho, dentro das fronteiras brasileiras? Não faz o menor sentido. Professor, eu vou trazer para a nossa conversa o João Belucci, que é o nosso analista dessa edição do Fast News. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Professor, perguntar para o senhor justamente nessa questão que o senhor bem diferenciou do grupo interno do grupo externo, que atua com caráter religioso, enfim, fronteiras transnacionais. Quando ocorrer o encontro entre esses grupos ou esses interesses, porque muitas vezes um financia o outro ou tem algum apoio específico, se nesse caso ainda seria possível o enquadramento nessa ação específica criminosa como terrorista, para julgar como terrorista nesse sentido. Excelente, João. E isso ocorre. Você tem razão, João. Como sempre, suas questões são muito bem colocadas. Isso ocorre. Pode ser que o Comando Vermelho ou o PCC estejam recebendo fundos ou armamentos advindos, por exemplo, de um estoque de armamentos do ISIS ou da Al-Qaeda ou do Hamas. Acho difícil, até porque esses grupos terroristas mencionados aqui, ISIS, Al-Qaeda, Hamas, já tem uma agenda de utilização de armamento e recursos financeiros. Eu não entendo bem onde que o Hamas, o Al-Qaeda ou o ISIS ganhariam em suas agendas se eles ficassem financiando grupos terroristas no Brasil. Só se dentro da agenda do islamismo radical, do Hamas, do Hezbollah, da Al-Qaeda, valesse a pena investir em ações contra a ordem estatal de um país como o Brasil. Não vejo isso como possível, porque aqui nós não temos, de nenhuma forma, colocado conflito civilizatório entre Ocidente e islamismo. Não há esse conflito no Brasil. O Brasil é um país ecumênico que respeita as religiões, é uma sociedade aberta. Não vejo aqui como um local frutífero, vamos dizer assim, para que se crie uma situação civilizatória entre o mundo ocidental e o mundo islâmico, como esses grupos terroristas advogam. Eles querem a vitória do mundo islâmico sobre, por exemplo, o mundo ocidental. Não vejo isso ocorrendo aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, por mais que o grupo como o PCC, Comando Vermelho, possa ter um relacionamento operacional de meios, alocação de meios, com grupos terroristas codificados como ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah no sul do Líbano, Hamas, Boko Haram no norte da África, não vejo como esta relação vai trazer sentido à operação do Comando Vermelho. Agora, você tem razão. Pode ser que o Comando Vermelho esteja recebendo armas desses grupos, PCC também, outros grupos criminosos do Brasil. Aí é uma questão de controle de fronteira, por isso que eu falei, com Polícia Federal, operações constabulares, são as operações de fronteira, mais apoio das Forças Armadas, mais operações nas fronteiras mais porosas, que é o Arco Norte, a nossa costa, que é muito extensa. O Brasil não tem guarda costeira, que é um absurdo. Na minha opinião, deveria ter, como alguém que estuda estudos estratégicos, que pensa isso. O Brasil tinha que ter guarda costeira, a Marinha meio que faz um lobby contra. Então é uma discussão muito profunda essa, que envolve recursos para o Ministério da Defesa. Mas mesmo nesse caso que você colocou muito bem, ainda acho que devemos separar. Agora, o projeto que vai ser votado no Congresso pelo secretário, licenciado, deputado e secretário licenciado, não, deputado agora o Derrite, é um projeto interessante, porque ele vai tentar aumentar muito as penas dos criminosos. E isso vai ser importante para fazer com que os grupos criminosos e suas lideranças não estreitem contatos com grupos terroristas internacionais que agem com uma agenda muito mais política e religiosa do que única e exclusivamente para ganhar dinheiro, como é o caso dos grupos criminosos no Brasil. Professor Niemeyer, não posso deixar de aproveitar sua participação conosco aqui para perguntar sua avaliação sobre a COP30 sendo realizada aqui no Brasil, em Belém. Algumas ausências importantes, mas muitas outras também relevantes aqui no território brasileiro. Kobayashi, você, como eu e como os nossos comentaristas aqui, somos orgulhosos desse país, E temos muito orgulho também com relação ao posicionamento do Brasil como principal país megadiverso do mundo. O Brasil responde pela estabilidade e o controle de 20% da flora e da fauna do mundo inteiro.
desse planeta inteiro, né? O Brasil congrega uma quantidade de fauna, flora, biodiversidade inacreditável. É o primeiro país megadiverso, é campeão do mundo em megadiversidade, longe do segundo, tá? Então, o Brasil tem uma representatividade, uma importância muito grande para a manutenção deste planeta numa perspectiva, né, da sua biodiversidade. E acho que encontros como o da COP30 são importantes. E são muito importantes também para deixar claro, principalmente na minha visão, para países de fronteira. Por que de fronteira? Porque é importante que o Brasil lidere os outros países amazônicos. São muitos países amazônicos. Se o Brasil conseguir, a partir de encontros como a COP30, a partir de ações diplomáticas da nossa diplomacia que atua bem em temas ambientais, se o Brasil conseguir mostrar para os países centrais que não fazem parte desse continente, mas que são interessados na questão ambiental, que o Brasil lidera a América do Sul como se fosse uma força única de conservação ambiental e que o Brasil vai propor, junto ao empresariado, junto a outros estados, projetos, parceria público-privadas para conservação, maior conservação do meio ambiente. Por exemplo, isso é dado, nos últimos meses caiu muito a devastação da Amazônia, as queimadas da Amazônia e a devastação. Então, é importante que o Brasil tenha encontros como esse, para o Brasil deixar claro que o nosso papel no sistema internacional não é fazer a guerra. Nosso papel no sistema internacional é conservar o planeta. Isso dá uma força, é o que a gente chama em política externa, Kobayashi, de soft power. Esse tipo de política externa que trabalha com meio ambiente, trabalha com uma agenda de diminuição da desigualdade, de acesso a recursos, de acesso à água potável, qualquer detalhe ligado ao meio ambiente e à biodiversidade é muito interessante e positivo para a política externa brasileira e fortalece o Brasil como uma potência regional fundamental para o equilíbrio das relações internacionais. Porque a partir dessa biodiversidade controlada, administrada, né, equilibrada que o Brasil tenta manter e vai trazer mais países da América do Sul para junto dele cooperarem nesse sentido, que o Brasil vai produzir mais comida, vai poder fornecer mais energia alternativa para o mundo, vai conservar a água deste planeta. Então é fundamental, sim. Gostei muito da reunião da COP30. Quero agradecer demais. Conversamos aqui com o professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais e sempre conosco aqui na Jovem Pan. Professor, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer te receber. Kobayashi, parabéns pelo programa, pela sua postura como jornalista equidistante, democrático. Sempre um prazer participar. Um abraço a você e o assinante da Jovem Pan. Até a próxima.